Então, turma, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Mais um tutorial, mais uma peça desenvolvida em parceria com essa empresa fantástica que é a Rosários 4. Essa peça é a regata Praia da Baleia, que é essa aqui que vocês estão vendo. Nessa peça, como o desenho mesmo aqui já mostra, a gente vai fazer o mosaico somente aqui, no nosso, na nossa gola. Então, a gente tem duas cores para a gola e uma cor no corpo. Eu estou usando para a gola os dois fios Praia da Baleia. A cor 1 é a 01, por coincidência. A cor 2 é a 03. Então, eu estou trabalhando com a minha cor 1 no gráfico do mosaico a marrom e a minha cor 2 a verde. No corpo da peça, eu vou trabalhar somente com a verde. Logo mais, aqui, seguindo, eu vou te falar quanto de fio eu usei de cada uma das cores para esse projeto. Agora que a gente já viu quantidade de cores para o projeto, esse é um projeto que você pode adaptar. Você vai fazer ele sob medida, para as suas medidas. Então, presta atenção que durante todo o tutorial eu posso fazer algumas observações quanto a algum detalhe que você possa precisar aumentar ou diminuir, a depender das suas medidas. Eu visto o tamanho 42. Essa peça é uma peça tamanho 42. A gente começa pela gola, como vocês estão vendo aqui. Vamos fazer o mosaico na gola. Aqui nesse pedaço onde vocês estão vendo, é onde vão acontecer os aumentos. Porque o mosaico, ele vai sempre terminar no mesmo lugar. Então, fica mesmo esse pedaço aqui dessa forma. Quem não gostar, quando a gente estiver fazendo, eu vou mostrar uma alternativa que é, ao invés de você deixar carreiras sempre de pontos baixos, como está aqui, você pode escolher fazer em carreiras de pontos altos da sua cor 1. Então, você vai sempre preencher com pontos altos. Mas, para tanto, vai gastar mais do que quanto eu gastei para essa peça, porque eu mantive esses aumentos, esses pontos de aumento que acontecem tanto na frente quanto atrás, porque essa é uma peça que tem gola em V. Eu mantive eles em carreiras de pontos baixos, tá? Então, preste atenção que se você, por algum acaso, ou já olhando, viu que não gostou desse meio em pontos baixos, você vai precisar adquirir mais do fio da cor 1. Vamos lá. A gente vai começar e essa peça tem 6 repetições do gráfico na circunferência toda. A gente começa como uma circunferência normal. A gente vai começar a fazer os aumentos a partir da segunda carreira, que eu vou mostrar para vocês, e aí que ele começa a ficar em V. Porque fora isso, ele é a primeira carreira, principalmente, que é essa que a gente vai começar com 132 correntes, é um círculo normal. A gente fecha e daí que a gente vai começar a segunda carreira de base e assim sucessivamente, seguindo o gráfico. Se você não sabe nada de mosaico crochê, tá aqui pela primeira vez vendo um tutorial de mosaico crochê, fique tranquila, porque você pode ainda assim ter dúvidas quanto ao gráfico que eu vou fazer com vocês carreira a carreira, mas tenha calma que aos poucos e à medida que você for praticando, você vai entendendo gradativamente. O nosso gráfico é esse aqui, ele me remete a uma bússola, né? A gente tem 22 pontos que são pontos do gráfico, que serão pontos trabalhados. Esse gráfico, você pode usar ele dentro do mosaico crochê reto, que é aquele que você tem o ponto de borda de início e tem o ponto de borda final, que nesse caso a gente não vai trabalhar ele como reto, a gente vai trabalhar ele de forma contínua. O que é que eu quero dizer com isso? É que eu não tenho ponto de borda de início e ponto de borda final. Eu só tenho a troca de cor a cada carreira, certo?
Mas você pode fazer um porta-copo, você pode fazer manta, você pode fazer peseira, você pode fazer um jogo americano, você pode fazer muitas coisas partindo desse gráfico. Então, dentro do nosso tutorial, eu vou fazer com vocês sempre o primeiro gráfico e a interseção entre um e outro. A continuação da carreira até o final, você vai fazer aí, eu vou fazendo daqui, porque ele é só uma repetição. Se você observar, aqui eu tenho o gráfico, tá vendo, ó? Eu tenho o gráfico exatamente aqui, desse pedaço até esse, é exatamente esse gráfico que você tá vendo ali no papel. Se você fosse trabalhar ele como mosaico crochê reto, ele teria sempre o fio do início da carreira, no ponto de borda do início, e o fio da carreira no ponto de borda final. Nessa peça, a gente não tem ponto de borda de início, nem ponto de borda final, porque a gente está trabalhando ela de forma contínua. Vamos começar com 132 correntes. Por quê? Porque o motivo tem 22 pontos e eu vou fazer uma quantidade múltipla de 22 vezes 6. Porque eu quero que aqui, ó, como é que você vai saber se você precisar fazer maior? Provavelmente todas nós, independente do nosso tamanho, vamos começar com 132 correntes, que dá para passar a sua cabeça. Porque, como eu falei, os aumentos começam a partir dali, tá certo? Porque aqui a minha conta é a seguinte, eu começo aqui o gráfico, tá vendo? Ó? Logo no iniciozinho. Daí que vão vindo os pontos de aumento. Então, eu acredito que quem é tamanho P, quem é tamanho M, quem é tamanho G, quem é tamanho GG, começa com 132. Talvez quem é muito pequeno, um tamanho PP, que terá que fazer com menos do que 6 repetições, né? Então, eu posso até imaginar que PP e P, em vez de 6 repetições, faça 22 vezes 4. Comece com 88 correntes. E vai fazer tudo igual como eu vou fazer nas minhas 132. Só que você vai começar com menos repetições. Eu imagino que quem é PP e P tem aí os ombros mais estreitinhos. Quem é M, G e GG é como eu vou fazer 22 vezes 6. Vou começar com 132 correntes, ok? Então, vamos lá. A gente não olhou ainda para o gráfico, além de ver que ele tem 22 pontos para começar. É a única informação que a gente precisa agora. Então, vamos fazer as 132 correntes. No mosaico, eu vou trabalhar com agulha 3 milímetros e no corpo da peça, eu vou trabalhar com agulha 3,5 ou 4. Vai dar seu gosto de como que você prefere o caimento do fio. Uma dica, eu fiz 20 correntes, tirei aqui, ó, pego a minha corrente, olho, boto a corrente espelhada para mim, né, olhando para mim, ó, os pontos da corrente estão olhando para mim, venho com a minha agulha e entro aqui, ó, na frente do ponto e deixo ela aí travada. E aqui eu vou continuar trabalhando as minhas correntes até chegar em 132. Já já eu mostro para vocês por que eu fiz isso. Então, 132 correntes. Por que eu já botei aqui a minha corrente quando eu comecei? Porque eu venho aqui, ó, 132. Aí eu venho e puxo essa que já tá na agulha para aqui para dentro e fecho com um baixíssimo com ela. Aliás, eu vou fazer mais uma, porque a 132 é essa. Então, 133 para fechar, porque essa aqui eu fechei aqui com baixíssimo. Vou contar de novo por via das dúvidas. Quando eu coloco lá no início a minha primeira corrente na agulha, eu garanto que o meu cordão de correntes fechado tá todo virado para mim, que ele não está torcido.
Então, isso evita que eu tenha o trabalho ou o retrabalho de desmanchar porque o cordão ficou virado. É muito comum, às vezes, esse cordão virar. Eu vou contar aqui rapidinho para garantir que eu tenho as minhas 132 e já volto com vocês. 132. E o que é que a gente vai fazer agora? No mosaico crochê, deixa eu mostrar para vocês. Aqui a gente tem a carreira 1, que a gente já fez, que a gente vai fazer, que a gente tá completando. É a carreira 1, ela é composta das correntinhas mais pontos baixos. E a carreira 2 de pontos baixos. São carreiras que eu chamo sempre de carreiras de base. Para essa peça, tá? A gente começando com 132, ou você, se for tamanho P, com 88, ou quem quiser fazer com mais correntinhas. As duas carreiras de base, elas estão no gráfico, mas elas não aparecem visivelmente no gráfico. Porque o mosaico, o mosaico crochê trabalha com carreiras sobrepostas. E elas só começam a aparecer a partir da terceira carreira. Então, a nossa primeira carreira de base, que é a carreira 1 do gráfico, são 132 correntes, mais 132 pontos baixos na cor 1. E a carreira 2 de base, que a gente vai fazer daqui a pouco, são 132 pontos baixos pegando na laçada de trás. Essa expressão aqui, ó, BLO, significa Back Loop Only. Então, a gente vai trabalhar agora. Eu já fechei, como mostrei para vocês, o meu círculo. Eu já vou arrematar esse fio pequeno aqui. Eu faço uma corrente para subir e no mesmo lugar eu já faço um ponto baixo, no mesmo lugar de onde está saindo o meu fio. O meu fio estava saindo daqui, nesse mesmo lugar eu já faço um ponto baixo. Essa carreira, que é a primeira carreira de base, ela é de correntes mais pontos baixos na sua cor 1. Não importa aí quantas correntes você esteja fazendo, se você estiver fazendo maior ou menor, você vai trabalhar o tanto de correntes, fechar o seu círculo e fazer a primeira carreira de pontos baixos na mesma cor das correntes. Você só vai trocar de cor a partir da segunda carreira, tá? Quem tiver dúvida sobre o mosaico e quiser também ver alguma peça ainda no mosaico crochê reto, me manda uma mensagem que no meu canal tem outras peças em mosaico crochê reto. Só um exemplo, só um porta-copo, porque não tem dificuldade ele ser contínuo. Só que às vezes a pessoa precisa pensar de forma mais compartimentalizada, né? E é normal, cada um vai aprendendo da melhor maneira, da sua forma, no seu ritmo. Então, aqui eu estou completando a minha primeira carreira do gráfico, que ela é em pontos baixos na minha cor 1. Então, vou até o final. Ela é uma carreira que não tem nenhum aumento, nem nenhuma diminuição. Vou até o final e já volto com vocês para a gente fazer a troca de cor para a nossa cor 2. Terminei aqui, ó, 132 pontos baixos. A gente vai sempre cortar e arrematar, a palavra travou, o fio. Por quê? Porque dessa forma a nossa subida de carreira fica bem disfarçada. E aqui é o último, né? E aqui é o meu primeiro. Então, eu venho aqui, ó, eu vou substituir a cabeça do meu primeiro ponto por esse ponto que eu vou fechar agora. Então, eu pulo ele, venho da frente para trás, passo o fio para trás e volto por dentro aqui do ponto, do último ponto, de onde a linha estava saindo. É melhor até fazer isso com agulha de tapeceiro. Eu já vou providenciar a agulha de tapeceiro e marcador de ponto, porque a gente vai trabalhar com 2 marcadores de ponto, dividindo essa nossa peça na metade, para a gente ter o aumento da frente e o aumento de trás. Aqui deixa eu só folgar aqui um pouquinho o ponto para ficar mais fácil. Com a agulha fica ruim de fazer. Quando a gente faz isso, olha só, a gente substituiu, aqui tá meu último ponto, aqui tá o primeiro. A gente substituiu a cabeça do nosso primeiro ponto, então a gente não aumentou nenhum ponto.
Vamos providenciar marcador de ponto e uma agulha de tapeceiro. Porque a gente vai ter sempre um aumento na frente e um aumento diametralmente oposto, que é o de trás. Então, a gente vai botar sempre o marcador nesse aumento. Vamos lá? Agora, a gente aqui com um marcador, já peguei uma agulha de tapeceiro, que a gente vai usar durante todo o trabalho. A gente vai começar com a cor 2. No meu caso aqui, é a cor 03 do fio Praia da Baleia, esse verde. Respondendo a uma pergunta que vocês não fizeram, mas que podem fazer, você pode trabalhar no mosaico com quantas cores você quiser. Só que você sempre vai ter a cor que está na posição 1 e a cor que está na posição 2. Então, eu posso ter mais de uma cor 1 e mais de uma cor 2. No mosaico crochê, o que guia, o que prepondera, o que aparece são os pontos altos, porque eles ficam sobrepostos aos pontos baixos, você vai ver isso logo mais. Eu venho aqui, ó, vou fazer um nó corrediço para começar, você pode começar como você preferir. Venho no ponto que eu fechei, pego somente na laçada de trás, tá? Não pega as duas laçadas. No mosaico crochê, todo ponto baixo é feito sempre na laçada de trás. Entro aqui com o nó corrediço. Já vou arrematar esse fio pequeno também. Aqui eu só prendi, tá? Eu não tenho ponto baixo ainda. Volto no mesmo lugar e aqui agora eu fiz o primeiro ponto baixo. Só que aqui vai ser sempre onde eu vou ter aumentos. Então, eu vou fazer 2 correntes e um ponto baixo no mesmo lugar. E vou colocar o meu marcador aqui. Nessas 2 correntes, no espaço das 2 correntes. Porque é onde sempre eu vou fazer os meus aumentos. E agora, eu sigo nessa segunda carreira, que já é a segunda carreira do gráfico, e a carreira de base, a segunda carreira de base, fazendo pontos baixos só pegando na laçada de trás. Então, vamos seguir, olha só, deixando as laçadas livres da frente, pegando só na laçada livre de trás, na laçada de trás, já arrematando o fio pequeno, e aqui a gente está fazendo a nossa segunda carreira do gráfico e a segunda carreira de base, que são 132 pontos baixos, pegando pela laçada de trás. Lógico que agora a gente já colocou um aumento aqui, e por que eu não coloquei esse aumento lá na nossa carreira de base? Porque o aumento é uma característica dessa peça que a gente está fazendo, que ela é uma gola em V. Mas se você estivesse fazendo uma gola circular, uma barra de blusa, uma gola mesmo, aquelas golas que a gente bota no pescoço, você não ia precisar fazer o aumento. Então, aqui, se você não conta o aumento, eu tenho, contando a partir desse ponto, 132 pontos baixos. Então, a gente ignora esse aumento, porque ele é necessário, mas ele não está ali escrito, e conta a partir daqui. Então, eu vou seguir completando aqui 132 pontos baixos e volto com vocês para fechar a carreira e a gente começar a terceira carreira do gráfico, e daí a gente já vai para o mosaico crochê propriamente dito, né? Porque aqui são ainda carreiras de base, você não está vendo o mosaico crochê, mas você está criando uma base para o seu mosaico crochê. Então, vamos lá? Ah, um detalhe, conte aqui 66 pontos, quem está fazendo com 132, quem está fazendo com menos, divide essa circunferência na metade, quem está fazendo com mais também divide essa circunferência na metade. No número 66, partindo desse primeiro aqui, conte 66 e lá você vai fazer outro aumento, que significa 2 correntes e um ponto baixo no mesmo lugar. Eu vou contar o meu aqui e volto para fazer com vocês. 66. Aí aqui eu faço 2 correntes
e um ponto baixo no mesmo lugar. E agora eu vou seguir. E boto o marcador aqui. Você tem que dividir na metade exata, tá? Da sua circunferência aí. Eu vou conferir depois que eu terminar as minhas para ver se vai dar certo. Eu posso ter contado errado, mas vou contar de novo. Então, vou contar quantos eu fiz, quantos ficaram aqui, vou fazer dividido igualzinho, para que esse aumento e esse aumento estejam diametralmente exatos e opostos. Vamos lá? Vamos lá. Agora a gente vai entrar com a segunda cor. Vou fazer um nó corrediço. E a gente agora já vai começar a fazer os aumentos. A nossa segunda carreira de base escrita aqui, ela não tem os aumentos, tá? Mas você sabe que você precisa fazer o aumento para formar a gola em V. Então, a gente tem 132 pontos, você divide exatamente. Então, a gente vai fazer, quantos pontos você tiver começando aí, você também vai dividir igual. Você vai entrar aqui, ó, na laçada de trás do primeiro ponto e vai prender. Aqui a gente ainda não tem um ponto baixo. Aí eu volto no mesmo lugar e agora eu fiz o primeiro ponto baixo. Faz 2 correntes e vai para o ponto seguinte. E aqui outro ponto baixo. Então, eu vou fazer sempre o aumento em cima do aumento depois dessa carreira, que é nessas 2 correntinhas aqui que eu botei o marcador. E você vai ter que ter 166 pontos para cá, 166 pontos para cá, na base, né? Então, vamos lá começar a contar. 1, 2, 3, 4, 63, 64, 65, 66. Aí aqui eu faço 2 correntes e venho pro ponto seguinte. E daqui eu começo mais 66. Vamos colocar o marcador também nas nossas correntinhas para sinalizar aonde é que a gente tem aumentos. E agora vamos até o final. Vai contando para conferir que você está no lugar certo, mas é para ter a quantidade exata de pontos. E eu volto com vocês para a gente fechar a carreira. Finalizei aqui, ó, tenho 66 que completa nesse ponto exatamente. Então, eu tenho 66 para um lado, 66 para o outro. Corto o fio e vamos agora arrematar com agulha de tapeceiro, que é bem melhor. Eu vou substituir a cabeça desse ponto por essa que eu vou fazer. Então, eu vou entrar aqui, ó, no espaço de 2 correntes, puxo o fio, ajusto e volto com minha agulha para dentro aqui do ponto de onde a linha estava saindo. E aqui eu ajusto. Então, agora eu tenho aqui a cabeça do último ponto e a cabeça do penúltimo ponto e a cabeça do último ponto, que é essa. E aqui eu tenho o meu espaço de 2 correntes, tá? Eu esqueci de ir arrematando esse fio à medida que eu fui fazendo. Então, quem estiver assistindo antes de fazer, que lembrar, já vai arrematando. Se não, a gente arremata depois. Eu vou dar um nozinho aqui só para segurar a linha. E agora, a gente tem essa peça aqui, ó. A gente tem essa gola, que ainda não mostra o V, mas que vai crescer e que vai virar o V. Então, a gente tem 66 pontos para cá, 66 pontos para lá. E agora, a gente vai entrar no gráfico, propriamente dito, para começar a fazer a leitura do gráfico. E não se preocupe, a partir daqui para frente, se você só conseguir fazer vendo o vídeo. À medida que você for repetindo, que você for treinando e praticando, vai ter um momento em que você vai ter o clique do gráfico e você vai entender por que aqueles pontos na carreira da cor 1 são pontos altos e por que aqueles pontos na carreira da cor 2 são pontos altos. Vamos lá? Fiz a legenda aqui e repare que a gente vai... Você agora só vai olhar para a carreira da cor 1, que é assim, ó. Aqui no gráfico a gente tem cor 1, cor 2.
Então, já fizemos a nossa carreira de base na cor 1, a nossa carreira de base na cor 2. A carreira 3, você volta para a cor 1. A carreira 4, você volta para a cor 2. A 5 para a cor 1, a 6 para a cor 2, a 7 para a cor 1, a 8 para 2, a 9 para 1. Faça isso aí também no seu gráfico. E se você puder, pinte o seu gráfico com as cores que você está trabalhando. Inicialmente, isso ajuda seu cérebro a entender essa informação com mais clareza. Depois, quando você já tiver com mais experiência, você pode fazer sem ser nas cores da sua peça. Cor 1. E aqui finaliza com a cor 2. Então, agora você só vai olhar para a legenda da cor 1. O que é que ela está dizendo para mim? Toda vez que eu estiver na carreira da cor 1, como é o caso agora, a gente vai para a carreira 3, carreira da cor 1. Eu vou ter ponto alto toda vez que eu tiver 2 quadrados pintados um em cima do outro. Então, na carreira da cor 1, eu só preciso me preocupar em encontrar 2 quadrados pintados da cor 1. Joana, como que eu vou encontrar 2 quadrados? Aí eu venho com esse instrumento, que é uma régua, que eu desenvolvi em parceria com uma aluna minha aqui, e eu posiciono essa régua em cima da carreira, em cima aqui da carreira 3, que é a que eu vou fazer. Então, esse papel milimetrado é de 5. 5 com 5 dá 10, é justamente o espaço que eu tenho entre essas fileiras. E eu vou com a minha régua, vou com a minha caneta, desculpa, olhando só para a carreira 3. Por que, Joana, que eu tenho que ver a carreira 2? Ela tá aí só para compor, para me dizer quando é que vai ser ponto alto e quando é que não vai ser. Então, observe, ó. Eu tenho que focar nos quadrados que estão pintados de azul. Eu esqueço a segunda carreira, eu esqueço a legenda da cor 2. Vou olhar só a cor 1, que é o quadrado pintado. E aí, olha só, toda vez que eu encontrar um quadrado pintado, eu vou olhar para o quadrado que está embaixo. Ele é um quadrado que não está pintado. Então, isso aqui não é ponto alto. Por quê? Olha só, quando eu encontro um quadrado pintado e o de baixo não é pintado, isso é ponto baixo. Então, eu não marco. Coloque só uma bolinha se você quiser. Cheguei e achei outro quadrado verde. De baixo também não está pintado. Então, aqui é ponto baixo. Achei um quadrado verde. Olha o que está embaixo. É verde. Quando eu encontro 2 quadrados verdes, porque eu estou na carreira da cor 1, eu vou colocar o símbolo do ponto alto. Sigo adiante. Achei um quadrado. Aí aqui achei um monte de quadrado que não está pintado. Eu não preciso nem me preocupar com eles. Eles são sempre pontos baixos na carreira da cor 1. Olha a minha observação na carreira da cor 1. Por que, Joana, essa observação? Porque a gente tem outra leitura para a carreira da cor 2, que a gente só vai ver depois. Então, foca aqui comigo, ó. Quadrado pintado em cima, quadrado pintado embaixo, ponto alto. Achei quadrado pintado, mas embaixo não tá, é ponto baixo. Marca só uma bolinha nos que são pontos baixos, para não lhe atrapalhar. Achei quadrado pintado em cima, quadrado pintado embaixo, ponto alto. Sigo adiante, olhando para a carreira 3. Aqui é tudo quadrado sem pintar, é ponto baixo. Achei outro quadrado pintado, que embaixo também está pintado. Então, aqui é um ponto alto. Aqui é ponto baixo, ponto baixo. Então, a gente vai ter uma sequência que vai ser 2 baixos, 1 alto, 4 baixos, 2 altos, 4 baixos, 2 altos, 4 baixos, 1 alto, 2 baixos. Calma, não fica tentando olhar para o gráfico e enxergar ele na sua peça de crochê, não adianta. E não fica antecipando. Vai carreira a carreira. Então, já fizemos a primeira carreira de base, tica ela ok. Já fizemos a segunda carreira de base, tica ela ok. Vamos fazer a carreira 3, que foi essa que a gente interpretou agora. Então, agora a gente vai para o nosso crochê. E aí, carreira 3, carreira da cor 1. Qual é a minha cor 1? Eu tenho que voltar para meu tom marrom. Então, sempre você vai trocar a cor da linha. Então, vamos lá. Faço um nó corrediço. E vou procurar aqui, ó, o meu aumento, as minhas 2 correntinhas, porque eu vou sempre começar aqui,
para prender a minha linha. Então, tirei meu marcador, entro na correntinha, puxo o meu nó corrediço. Prendi a linha. Isso só tá preso, não é o ponto ainda. Então, aqui eu faço um ponto baixo, 2 correntes e um ponto baixo no mesmo lugar. Certo? Aqui é o aumento, tá, gente? Aqui, essa parte do aumento, ela não vai aparecer em lugar nenhum. Ela tá aparecendo nessa peça porque é uma peça em gola V. Coloco de novo o meu marcador. E agora eu vou pro gráfico. Ponto aqui, ó, o gráfico tá me dizendo que eu vou fazer 2 pontos baixos. Então, vamos lá. Ponto baixo no mosaico crochê, ele não é sempre na laçada de trás, então eu venho aqui, ó, laçada de trás do ponto da base. Então, 1, 2. O gráfico me disse que agora eu vou fazer um ponto alto. Observa o meu movimento, eu laço a agulha, viro a minha agulha e venho pegar aquela laçada livre que eu deixei lá na primeira carreira. Tá vendo? Observe que a minha agulha não faz isso na peça. No mosaico crochê, eu só trabalho na face dianteira da peça. Então, peguei, lacei, fiz um ponto alto. Na frente de todo o ponto baixo, eu tenho que ter as laçadas livres equivalentes. E atrás de todo o ponto alto, eu tenho que ter um ponto baixo livre equivalente. Então, eu não posso usar essa cabeça desse ponto baixo, porque ele é o equivalente desse ponto.
Olha só, vou terminando aqui a minha carreira. Fiz um ponto alto e são 2 baixos. Pego na laçada de trás. 1. Na laçada de trás, 2. Corto o fio e vamos arrematar. Sempre daquele mesmo jeito. Sei que parece chato ter que cortar e arrematar, mas o fechamento, cortar e arrematar cada carreira, mas o fechamento fica muito melhor. Eu vou substituir a cabeça desse ponto. Então, eu venho aqui no espaço de 2 correntes, entro, ajusto e volto aqui, ó, passando pelo meio da cabeça do ponto e por essa laçada aqui de trás também, ó. Se você quiser, você já arremata aqui, passando por alguns pontos, para você não ter esse trabalho depois. E pode ir cortando o fio, se você quiser. Se você não quiser, deixa para fazer depois, que não vai ter problema nenhum. É chatinho realmente, mas faz parte, né? Sempre tem uma parte do trabalho que a gente acha um pouco mais chato. Então, estamos assim, com 3 repetições do gráfico de um lado e 3 do outro. Vamos ver o que é que o gráfico diz pra gente aqui na carreira da cor 2. Olha a legenda da carreira da cor 2, aí eu tapo a da cor 1. Eu vou ter pontos altos e agora o meu foco são os quadrados que não estão pintados porque é a minha cor 2, toda vez que eu encontrar 2 quadrados sem pintar um em cima do outro. Então, o que é que eu faço com a minha régua? Ela estava aqui posicionada vendo a 3 e a 2, tá vendo? Eu subo a régua agora para ver a 4 e a 3. Por que que eu falo a 4 e a 3 e não a 3 e a 4? Porque a ordem que você tem que olhar para ver o ponto é de baixo, de cima para baixo, desculpa. Você não pode olhar e fazer a leitura do gráfico da 3 para 4, vai dar errado. Você tem que fazer da carreira que você está para baixo. Então, a gente já terminou a carreira 3, vamos para a carreira 4. Carreira da cor 2, estão vendo? Foco nos quadrados que não estão pintados. E eu vou ter ponto alto toda vez que eu tiver 2 quadrados sem pintar um em cima do outro. Qualquer outra situação diferente dessa aqui, que são essas daqui, eu vou ter pontos baixos. Então, eu boto minha bolinha lá. Vamos lá. Corre a caneta pela carreira 4, achei um quadrado pintado, mas eu tô na carreira da cor 2, que são os quadrados sem pintar. Então, eu boto uma bolinha aqui, não importa. Não importa que aqui tenha 2 quadrados pintados um em cima do outro. Por que não importa? Porque eu estou agora na carreira da cor 2. E eu só tenho ponto alto na carreira da cor 2 quando eu vejo 2 quadrados sem pintar um em cima do outro, ou da cor que você tiver pintado a sua cor 2. Esse quadrado que eu vi pintado um em cima do outro, só seria ponto alto se eu estivesse na carreira da cor 1. Mas eu estou na carreira da cor 2, isso é importantíssimo você ter em mente. Então, achei outro quadrado pintado, eu boto bolinha. Achei um quadrado sem pintar. Eu olho para o quadrado que está embaixo, mas ele está pintado, então ele é bolinha. Achei um quadrado sem pintar. Olho para o que está embaixo, ele é sem pintar, então aqui eu tenho um ponto alto da minha cor 2. Aqui eu tenho um ponto alto da minha cor 2. Achei quadrado pintado, eu não me preocupo, boto bolinha. Achei um quadrado sem pintar, eu olho para o que está embaixo, também está sem pintar, então eu tenho aqui um ponto alto. Achei quadrado pintado, é bolinha. Achei um quadrado sem pintar, o de baixo também não está pintado, então eu tenho aqui um ponto alto. Achei quadrado pintado, eu nem ligo, boto bolinha, 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 porque eu não me importo com os quadrados pintados quando eu estou na minha carreira da cor 2, que são os quadrados sem pintar. Achei quadrado não pintado e embaixo também não está pintado, então eu tenho aqui, ó, ponto alto e ponto alto. Aqui eu tenho um baixo, baixo e baixo. Por que que esse aqui é baixo? Porque o de baixo está pintado. Então, a sequência dessa carreira é 1, 2, 3 baixos, 2 altos. 1, 2, 3, 4 baixos, 1 alto. 2 baixos, 1 alto. 4 baixos, 2 altos. 3 baixos e acabou. Então, vamos lá colocar a nossa cor 2 no nosso trabalho. Eu vou chegar o gráfico para cá um pouquinho para não tirar o foco da mão e vou falando a vocês.
Vocês vão ter disponibilizado no aí pela Rosários o PDF com algumas explicações e com os gráficos, tanto esse que fica marcado, gabaritado, quanto o gráfico sem marcação nenhuma para vocês copiarem. Entro aqui, ó, em qualquer um dos lados do meu aumento. Agora eu vou entrar desse lado e vou fazer de novo aquilo que eu faço, ó. Entro com a agulha, puxo o nó corrediço pra cá, travei. Deixa eu botar esse fio pra cá só pra eu prender ele já. Prendi. Agora que eu vou fazer o ponto baixo. Ali eu só prendi a linha. Um ponto baixo. 2 correntes e outro ponto baixo. O gráfico já começa me pedindo 3 pontos baixos. E atenção, tá? Você vai ter um momento que você vai ter o aumento aqui, porque aqui, ó. 1, 2, 3, tá certo? 1, 2, 3 são baixos. Mas aqui, você faz, ó. 1 ponto baixo, 2 pontos baixos. Quando chegar mais pra frente, eu vou mostrar isso que eu tô querendo falar pra vocês. Porque vai ter um momento que você vai ter mais pontos aqui no aumento do que o início do gráfico propriamente dito. Então, é isso que eu tô querendo só que vocês tenham atenção, mas mais pra frente eu mostro pra vocês. 3 pontos baixos, agora o gráfico me pede 2 altos. Lacei minha agulha da cor 2 e venho, ó, na laçada livre da cor 2. E na face dianteira da peça eu faço 1 ponto alto, 2 pontos altos. Agora o gráfico me pede 4 baixos. Eu já arrematei o fio de trás, vou aqui agora, ó. 1, 2, 3, 4. Agora a gente tem um alto, lacei, venho para laçada livre verde, olha o movimento e olha como minha agulha faz. 1 ponto alto, 2 pontos baixos, então, na frente de todo ponto baixo, eu tenho que ter a laçada livre, tanto nessa carreira, quanto nessa, e venho para o próximo alto. E atrás de todo ponto alto, eu tenho que ter o ponto baixo livre, então eu tenho um ponto baixo livre aqui. E observe que na hora de pegar o ponto alto, a minha agulha fica perpendicular, tem que ser assim mesmo, para ele ficar certinho, porque eu não quero aumentos durante o gráfico, eu só tenho aumento aqui, no V da minha peça. Agora eu tenho 4 baixos, então vamos lá. 1, 2, 3, 4. E agora eu tenho 2 altos. Lacei, ó, viro a minha agulha, pego o gancho, ó, pesco a laçada da cor 2, estão vendo? E 1, 2, 2 pontos altos. E agora 1, 2, 3 pontos baixos. Aqui eu já vou começar outro gráfico. Então, o que é que eu vou fazer agora? Repetir a mesma sequência. Então, 3 baixos, 1, 2, 3. 2 altos, 1, 2. 4 baixos, 1, 2, 3, 4. 1 alto, 1. 2 baixos, 1, 2. 1 alto, 1. 3 baixos, desculpa, 4 baixos, 1, 2, 3, 4. E agora 2 altos, 1, 2 e 3 baixos, 1. Por que que eu fiz mais rápido essa sequência? Porque é somente uma repetição. Então, a minha dica também, apesar de vocês terem isso no material de apoio, quando vocês assistirem aqui o vídeo que eu falo a sequência da carreira, anota num caderninho ao lado do gráfico, porque você já vai saber qual é a sequência de cada carreira. E aí, depois que você entende, ou por enquanto que você ainda não tem o clique do gráfico,
Você vai fazendo pela sequência que você anotou, mas você sabe que o ponto baixo você tem que pegar sempre na laçada de trás, deixando laçadas livres para serem trabalhadas futuramente, e o ponto alto da cor 2 você só pode pegar na laçada livre da cor 2. O ponto alto da cor 1 você só pode pegar na laçada livre da cor 1. Sua peça nunca aparece o desenho pelo avesso, o avesso sempre fica só as listras da troca de cor. Vamos agora fazer mais uma repetição, o aumento, 3 repetições e a gente volta para fechar aqui para começar a quinta carreira, combinado? Olha só, meninas, eu vou desmanchar, mas não queria atrasar vocês, que eu estava justamente na dúvida. Quando a gente chega aqui, a gente tem 1, 2, 3, que são os pontos do gráfico, e 1, que é já pelo aumento. Eu tive dúvida logo no início dessa carreira, que era justamente nesse ponto aqui, que tá meio escondido, tá vendo? Então, eu vou desmanchar para todo mundo aí também, para desmanchar, porque sempre a gente vai ter, o gráfico começa desses 3 pontos. Então, a gente já teve esse aumento, que é esse quarto que a gente vai fazer. Na próxima carreira, a gente vai ter 2 aumentos, na próxima 3. Então, o que eu queria mostrar para vocês, que eu acabei me confundindo, foi isso. Que você não pode começar a contar o gráfico, os 3 do gráfico, a partir desse que a gente vai fazer. Então, aí, o que você vai fazer para você não se perder? Você sabe que o gráfico começou aqui, ó, 1, 2 e 1 alto. Então, você tem que contar, você vai ter isso aqui como parâmetro, ou seja, seu gráfico começa sempre aqui, nessa linha. O que vem antes dessa linha são os aumentos, tá? Então, eu vou desfazer aqui e vou refazer colocando esse ponto baixo que eu não coloquei ali e vou seguir a mesma sequência. É só você voltar aqui um pouquinho o vídeo para você ver a sequência que eu já fiz da quarta carreira. Só não queria deixar de falar essa observação para vocês, porque eu identifiquei que eu tinha me atrapalhado com isso. Então, aqui no meu aumento, eu tenho sempre um ponto a mais para fazer aqui. Comecei aqui. Agora que eu começo a contar os 3 pontos do gráfico. 1, 2, 3. Então, lembra que a gente, na próxima carreira, quando a gente começar a próxima carreira, a quinta carreira, eu vou mostrar para vocês que a gente também vai ter aumento. Mas sigam agora fazendo a sequência que a gente já viu da quarta carreira. É só voltar um pouquinho o vídeo. Ok? Vamos lá.